A minha história com a Fernanda, ela começou num dia que eu recebi uma ligação do hospital. E eu achei extremamente estranho um pedido que surgiu, um hospital particular pedindo uma psicóloga para fazer o acompanhamento de uma determinada situação que havia acontecido. E desde então a gente teve muitas dificuldades de não estar fazendo as coisas juntas. E um pouco mais de um ano atrás eu fui convidada para ir para o Rio de Janeiro celebrar o casamento dela e do Tiago e fazer a revelação de qual era o bebê que eles estavam esperando. E naquele dia a gente veio a conhecer que quem estaria conosco em todo esse período era o Dom. Então fazer essa revelação tanto para ela quanto para a família dela foi muito especial para mim. Talvez ali eu tenha entendido o porquê que uma médica ligou para uma psicóloga particular para fazer o acompanhamento de uma cliente dela. Foi muito marcante para mim ver todo esse cuidado que ela tinha para muito além do que o sistema dela estava oferecendo para ela. E naquele dia, em abril, a gente anunciou que quem estaria no meio de nós seria o Dom. E foi, como a gente gosta sempre de lembrar, um dos dias mais bonitos que cada uma dessas pessoas, de maneira particularmente, vivenciou. Mas a gravidez, eu lembro muito bem, a gente estava em um processo de atendimento, eu a acompanhei por um bom tempo e volto a acompanhar ela agora. E ela disse, tô grávida. Chegou na sessão e disse isso um pouco antes, né, do primeiro casamento dela em novembro. E a gente foi conversando sobre todo esse processo. Ela era uma médica que cuidava de mães que teriam bebês e agora ela se tornava paciente de alguém. E como seria isso para ela, tornar-se paciente de alguém? Os meses foram se passando e ela foi percebendo que algumas coisas estavam mudando. Os sinais já não eram os melhores possíveis para uma gravidez totalmente tranquila e as coisas foram criando intercorrências. E acompanhar ela nesse processo de intercorrência não foi uma experiência tão simples, porque eu sabia que ela sabia exatamente o que estava acontecendo com ela. E uma coisa é uma mãe saber que o seu filho está correndo risco, outra coisa é uma mãe saber que o seu filho corre um grande risco e que ela também corria um risco. Os meses foram passando, algumas intercorrências foram ficando cada vez mais graves e um certo dia ela disse, eu vim aqui no hospital e estou internada. E aí eu fui visitá-la, a gente conversou, ela prometeu que pegaria leve com a vida dela e que aquilo talvez não pudesse não estar se repetindo. Passa um pouquinho mais de tempo e ela liga de novo e fala, eu vim no hospital e acabei ficando internada. E o primeiro pensamento que a gente tem é, a cena vai se repetir, tudo vai acontecer de novo, logo logo ela está em casa. E infelizmente não foi assim. A Fernanda ela precisou ir de urgência para uma cidade maior para estar fazendo todo o resto do processo de acompanhamento da gestação para que o Dom pudesse ficar cada vez mais no forninho dela. E ela ficou quase 15 dias nessa cidade e numa madrugada, no fim do dia, não foi possível mais e ela veio a ter o parto do Dom. Mas algumas horas antes e alguns dias antes a gente conversava sobre isso e ela dizia o quão preocupada ela estava com a sua própria vida e com a vida do seu filho. Pensando que talvez em algum momento os médicos tivessem que fazer alguma escolha. E eu sei que quando isso passa para o outro lado, quando ela é a médica,
para ela a escolha é salvar todo mundo. Eu acho que a Fernanda ela não quer perder ninguém. Quando a gente começou a se conhecer, todo mundo falava sobre a grande capacidade que ela tinha de fazer partos normais e mais humanizados. E eu acho que a Fernanda ela consegue elevar um pouquinho do que é ser um parto mais humanizado. A preocupação dela com a mãe, com o bebê, com toda a família que está ali em volta. Então a nossa história começou com ela mostrando que para ela cuidado é muito mais do que um protocolo, cuidado é muito mais do que um número, cuidado é sempre fazer tudo que é possível para salvar e para que essas vidas que ela acompanhe tenham sempre as melhores experiências possíveis. Depois a gente veio conhecer que o Dom estaria presente e eu acompanhei todo o processo de adoecimento dela. E escutar aquela mulher que já passou por tantas situações, já salvou tantas vidas, que ela estava com certo receio sobre a sua própria vida ou sobre a vida do seu filho, acaba mexendo com a gente. Não é tão simples você escutar isso de alguém que você acompanha há muito tempo. Mas eu tenho certeza, e eu consigo acompanhar isso agora, o quanto todo esse processo mudou a vida dela. O quanto todo esse processo tornou ela ainda mais cuidadosa, ainda mais preocupada com cada detalhe de cada história que passa pela vida dela. Então ela viveu um processo de emergência, um processo que muitas das vezes, quando possível de ser respondido e resolvido na cidade, ela é uma das principais pessoas que tem essa capacidade de levar esse processo da melhor maneira possível. E ver ela passando por cada um desses momentos e experimentando essa incerteza da vida, fez ver que uma nova mulher estava crescendo e nascendo ali, pronta para fazer tudo o que fosse preciso e possível pelo seu filho. E naquele momento eu tinha certeza que a Fernanda que eu conheci, ela ganhou potência. E hoje ela consegue compreender que o seu processo e a sua missão é mostrar para cada uma dessas pessoas que estão com um grande desejo de gerar vidas, que gerar vidas precisa começar sempre com o cuidado.